Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, ó Deus bendito, te louvamos mais uma vez pela tua palavra. Já oramos, Senhor, aqui pedindo a tua iluminação. Cremos que o Senhor fala pela tua palavra. E mais uma vez, Senhor, oramos a ti, tendo lido este texto, pedindo que tu apliques esta mensagem à nossa mente, ao nosso coração, porque estamos aqui, Senhor, interessados em aprender a viver melhor para ti, Senhor. E isso passa, Deus, pelas nossas emoções, passa, Senhor, pelas nossas esperanças, passa, Senhor, pelas nossas motivações de vida, Deus. Não nos deixe, Senhor, nesta manhã, sair deste culto, ó Deus, sem que pelo menos, Senhor, a tua palavra faça sentido para nós, a fim de que o teu Espírito complete em nós a tua boa obra, Senhor, dando-nos instrução, iluminação e capacidade, ó Deus, de amadurecer na fé que temos já em ti, Senhor. Pedimos que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto fala de palavras de encorajamento. E isso é nítido numa simples leitura, numa simples compreensão, onde o apóstolo Paulo está nos dizendo como devemos aplicar na nossa vida prática a salvação que nos foi dada de graça, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo sente a necessidade de encorajar a igreja, de falar dos seus sofrimentos, de dizer que a coragem que temos, a força que temos, a motivação que temos, não vem de uma mentalidade que nós por nós mesmos decidimos assumir na vida, mas vem do alto, descendo de Deus, para levantar o nosso coração, para levantar o nosso ânimo. Estar de bem com a vida, como se costuma dizer, não é, portanto, fruto de um alto astral, de uma conspiração de astros, ou de circunstâncias e coincidências, ou do acaso, ou de sorte ou azar. Mas estar de bem com a vida, como se diz no dito popular, significa que de Deus recebemos uma nova vida. De Deus recebemos, por meio de Jesus, um novo coração, uma nova atitude, uma nova forma de pensar. E com essa mente, o apóstolo Paulo encoraja a igreja, dizendo que, tendo nós recebido da parte de Deus um novo coração, uma nova fé, uma nova vida, uma nova atitude, nós, portanto, não desanimamos. Ou pelo menos, não deveríamos andar desanimados. Ou pelo menos deveríamos lutar contra o desânimo que bate no nosso coração. Porque essa é uma atitude louvável, aceitável da parte de Deus, que Deus premia, que Deus recompensa e que Deus quer de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala de encorajamento nesse texto. E se há uma frase nos dias de hoje que eu gosto muito, é aquela frase que diz que nós estamos precisando de pessoas encorajadoras, porque o mundo já está muito cheio de críticos, não é verdade? Precisamos de encorajadores, pessoas que apoiam umas às outras,
Pessoas que consolem umas às outras com a mesma consolação que receberam da parte do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo de hoje, a fila dos críticos será sempre maior do que a fila dos ajudadores, dos encorajadores, dos auxiliadores. Porque ser crítico na vida é a coisa mais fácil que existe. Abrir a boca para criticar pessoas, criticar a vida, falar mal das coisas que nos cercam, é a atitude às vezes mais impulsiva e mais instintiva que temos. Mas ser um encorajador e dizer, nós não desanimamos, é graça de Deus para nós. E é um desafio do nosso coração sermos pessoas propostas a encorajar umas às outras, como o apóstolo Paulo, nesta porção lida da palavra de Deus, está fazendo com a sua igreja. O que é interessante é que quem está falando com a igreja, o apóstolo Paulo, não é uma pessoa que só viveu coisas boas na sua vida, que teve uma vida tranquila, plena, descansada, sem muitas turbulências. Na realidade é um homem de carne e osso, de sangue e pecado, como eu e você, que foi trabalhado por Deus à luz de muita tribulação, de muita crise, de muita resistência, de sofrer sofrimentos, e eu sou redundante aqui de propósito, porque os sofrimentos existem para serem sofridos, e não há um outro propósito na vida para o sofrimento. É o meio pelo qual nós experimentamos a graça do Senhor. Paulo é alguém que sofre por amor ao Evangelho, pressões, tensões, perseguições e até sofrimentos físicos e psicológicos. Um exemplo de uma pessoa que entendeu que a sua vida era tão frágil e tão secundária à luz da grande missão que Deus tem neste mundo, de chamar os pecadores à salvação pela mensagem do Evangelho, que ele vai dizer algo nesse capítulo fantástico. Ele diz que a mensagem do Evangelho que nos fala de Cristo é um tesouro tão valioso, mas tão valioso, mas tão valioso, que Deus decide colocar esse tesouro espalhado em vasos frágeis de barros, ilustrando a nossa vida. O Evangelho é proclamado por pessoas frágeis, como vasos de barro, moldados pelas mãos do grande oleiro do universo, que é Deus, a fim de que, quando as pessoas ouvirem a mensagem, elas entendam que a excelência do poder não vem daquele que proclama, mas da própria mensagem que é proclamada. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele entende assim a sua vida e ele tem uma certeza tão grande desse Evangelho, que nesse capítulo ele diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará juntamente com Cristo. Aquele glorioso dia final, que nós não sabemos quando vai ser, mas que está muito perto de acontecer, cada vez mais perto. O que a gente lê nesses 3 versículos é a experiência de um homem que sofreu por amar a Cristo, mas que as suas tribulações, ao invés de destruir o seu ânimo, de colocar ele para baixo, pela graça de Deus, fazem o apóstolo Paulo colocar a sua fé para cima, a sua confiança em Deus crescer, e ele dizer para mim e para você nessa manhã: nós, portanto, que cremos em Deus, que temos a Jesus no coração, que somos uma igreja que anda com a palavra, que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, somos pessoas não chamadas ao desânimo, não chamadas a aplaudir os nossos sofrimentos, mas entender os valores do sofrimento quando nas mãos de Deus o compreendemos na nossa vida. Ele diz, portanto, nós não desanimamos. Muito pelo contrário. Existe uma renovação
do nosso coração, que Deus nos dá de graça, ainda que a nossa vida terrena seja chamada ao cansaço, às depressões, ao ficar pensativo, ao sermos desafiados na nossa fé, diz o apóstolo, o nosso homem interior, aquilo que Deus começou no nosso coração, é renovado dia após dia. E é por isso que eu e você não desanimamos. E a ideia de desânimo aqui, meus irmãos, não é uma ideia assim, meramente de ficar triste, chateado, mas é uma ideia, a palavra aqui significa ficar esgotado, desfalecermos, realmente murcharmos e desistirmos da vida. Paulo diz, nós não desfalecemos, nós não ficamos esgotados, ou pelo menos a nossa vida deveria ser assim, porque a certeza de Cristo e do seu Evangelho faz com que a gente olhe para a vida e tenha uma atitude encorajada pelo próprio Deus que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Nós não desanimamos porque sabemos que o nosso conforto, o nosso bem-estar de verdade não está nas coisas terrenas, não está no dinheiro, não está em satisfações terrenas e ambições pessoais, não está nos tesouros da terra, mas na presença do Senhor Jesus nos nossos corações. E Paulo diz, a vida cristã caminha num sentido muito pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que quer dizer isso, irmãos? O nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior, ele se renova. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que quando Jesus entra na nossa vida, nós sofremos uma tensão entre o homem exterior, em outras palavras, nossa exposição a esse mundo, o nosso jeito de ser mundano, pecaminoso, as tendências que nos expõem às fragilidades desse mundo, a nossa vida terrena, a nossa boa saúde, as riquezas que oferimos, as amizades, as propriedades que angariamos no curso da vida, tudo isso coisas abatíveis pelas tribulações expostas à precariedade deste mundo caído, portanto, coisas corruptíveis. Se a gente fosse falar de um jeito assim bem cinematográfico, é o nosso lado mal, não é isso? O nosso lado ruim. E o homem interior, no entanto, que seria o nosso lado bom, fazendo aqui uma ilustração do que Paulo está dizendo, o nosso homem interior, alcançado por Deus, a nossa nova vida em Cristo, está em processo de renovação, precisando ser reforçado pela comunhão diária com o Senhor Jesus e pela obra santificadora do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você que nós somos seres ambíguos, paradoxais, temos uma natureza terrena, fruto do pecado que há em nós, e uma outra natureza, e uma outra cidadania que é celestial, e por isso o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Por isso que ao mesmo tempo eu e você somos justificados por Deus, e ao mesmo tempo somos pecadores, que precisam do perdão de Deus todos os dias da nossa vida. Quando a questão é estar motivado para Deus, Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior, que o nosso jeito de ser exposto a esse mundo se corrompa, se perca, se desvirtue, se apegue ao mundo em demasia, nos levando às ansiedades, às agonias existenciais, às depressões,
ao desânimo, ao cansaço. Todo crente do Senhor Jesus precisa entender que o nosso homem interior, aquilo que Deus começou em nós, é renovado pelas mãos desse próprio Deus, dia após dia. Isso faz a gente entender não só quem somos, mas tudo o que acontece conosco com um olhar celestial. Faz a gente ter um ponto de vista que pensa de acordo com os princípios da palavra de Deus e faz a gente enxergar a nossa vida com outros olhos. E Paulo, quando olha para a tribulação, para o cansaço, para os motivos que poderiam fazer um crente desanimar, ele diz no verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve, olha como ele põe, leve, como a pluma, e momentânea, passageira, tribulação, produz para a minha vida, produz para a sua vida, um peso eterno de glória, que é incomparável. O que ele está dizendo? Que um crente, alcançado por Jesus, que crê em Deus, que tem a sua vida renovada por Deus, os problemas que parecem não ter solução, como cantamos, se tornam, na perspectiva de Deus, coisas pequenas e passageiras, e só revelam como o agir de Deus na nossa vida é tão necessário, que enche o nosso coração de tanta esperança e que põe os nossos olhos numa recompensa maior e eterna, que é estar no céu com Cristo. O que são os problemas da vida comparado com a eterna bonança que vamos ter na cidade celestial com Cristo na sua glória? É uma mudança de perspectiva, é olhar para a vida com outros olhos. Essa renovação que permite que não desanimemos, se faz necessária porque nos aponta a glória celeste, que deveria hoje encher a você e a mim com o mais profundo encorajamento, para a gente viver a nossa vida curta e breve neste mundo. Versículo 18 diz: não atentando nós, e aí é um mandamento para mim e para você, já que é assim, então nós não vamos ficar paralisados, concentrados e nos atentando o tempo todo nas coisas que vemos, mas ficamos atentos às coisas que nós não vemos, que é a própria glória de Deus, que é a própria eternidade com Cristo, coisas que nós não vemos hoje com os olhos da carne, com os nossos glóbulos oculares, mas que nós enxergamos com os olhos da fé em Cristo. E por isso que um crente em Jesus não bota o seu coração nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, que vê diariamente, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que ele quer dizer com isso? O que nós vemos aqui hoje, olhamos uns para os outros, e por mais que a gente se ame, por mais que a gente seja uma igreja unida, por mais que a gente ande nos caminhos do Senhor, todos nós aqui haveremos de passar um dia. Porque ao olharmos para todas as coisas que temos, sabemos que tudo é perecível, tudo é precário, tudo é suscetível de ser levado pelos ladrões, de apodrecer, de perdermos, por mais valioso que seja para nós. E portanto, por mais que nós amemos, por mais que nós gostemos, haverá um dia que tudo isso, toda essa existência precária, terrena, vai passar, meus irmãos. Céus e terra passarão,
Mas a palavra do nosso Deus, plantada no nosso coração, dura eternamente e nos leva junto com ela para a eternidade com Cristo. Isso faz Paulo dizer que o que ele vê, os tesouros terrenos passam, mas as posses celestiais duram para sempre. Portanto, o nosso ser interior se renova diariamente, não se desanima, mas vê a vida do ponto de vista de Deus. O que Paulo quer mostrar para mim e para você nessa manhã, irmãos? Ele quer mostrar para mim e para você que, muito embora a gente já saiba que o sofrimento é uma realidade, que as tribulações são realidades, que as crises da vida são coisas que acontecem, ou que o Senhor permite, ou que nós experimentamos, nós já sabemos que são parte de um propósito de Deus. Ele quer dizer uma coisa além para mim e para você. Ele quer dizer que o nosso estilo de vida em Cristo faz a gente olhar para a vida de tal forma que todos os sofrimentos que enfrentamos se tornam coisas que têm valor para nós. Enxergamos valor nas provações, porque isso só nos mostra que nós não somos daqui. Porque isso só nos aproxima da necessidade de andar com Deus e depender da sua graça todo santo dia. E, portanto, Paulo nos mostra o valor dos sofrimentos nas mãos de Deus. Quando você entende assim, meu irmão, as suas crises se diminuem, as suas preocupações se abaixam, e isso faz com que a sua vida se aproxime e louve e adore a Deus cada vez mais. Esse texto nos ensina que o sofrimento nas mãos de Deus opera não um desânimo no nosso coração, mas opera um renovo espiritual da parte de Deus. Veja como é que Paulo bota isso. Nós não ficamos desanimados diante das oposições, das crises da vida, e Paulo está chamando a igreja e a mim e a você a olharmos para o caráter renovador da graça de Deus e enxergarmos que a nossa fé, ela na verdade é revitalizada, é aprimorada diante dos sofrimentos. E todos nós já fizemos a Deus na vida certamente uma oração que é assim: Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm orado assim: Senhor, eu preciso ter mais fé. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Quando você pede a Deus, Senhor, me dá mais fé, o que você está pedindo a Deus? Senhor, me dá mais oportunidade de crer. Senhor, ponha provações na minha vida, para que no meio das provações, eu aprenda que é o Senhor que tem o controle. Senhor, derrama grandes ondas, para que eu, confiando no Senhor, amarre a minha jangada e reme contra a correnteza, porque eu sei que a minha jangada frágil não vai naufragar. É isso que você pede a Deus em oração. E é isso que Paulo tem certeza. Nós não desanimamos, porque os sofrimentos operam em nós renovação de confiança, renovação de espiritualidade, renovação de sermos santos e justos da presença de Deus, de confiarmos no Senhor. Meus irmãos, só nessa segunda carta, o apóstolo Paulo fala de alguns sofrimentos que eu e você, se passássemos por eles, ficaríamos perturbados na nossa vida. Lá no capítulo 1, Paulo diz que passou uma tribulação viajando para a Ásia, e diz Paulo que foi uma tribulação tão grande, acima das suas forças, a ponto de ele e os seus companheiros de viagem ficarem desesperados com a própria vida. Capítulo 6, Paulo nos fala de aflições, provações, açoites, prisões. Eu pergunto para você, você já foi açoitado alguma vez na sua vida? Você já tomou 38 chicotadas por não negar o nome de Jesus? Você já foi preso alguma vez na sua vida
por fazer o que é certo, por fazer o que Deus ordena? Pois bem, irmãos, o homem que diz a mim e a você que a nossa fé se renova no meio dos sofrimentos, é alguém que sofreu, e que nós, no lugar dele, talvez não tivéssemos essa mesma fala. E Paulo diz: estamos entristecidos às vezes, mas sempre alegres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha isso, ficamos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Que o Evangelho faz isso com a gente. Mesmo tristes, nos alegramos em Deus. Mesmo achando que não possuímos nada neste mundo, nos consideramos em Cristo as pessoas mais ricas de todo mundo, por causa da graça de Deus. Lá no capítulo 11, Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Esse cara tem um corpo todo marcado, as costas, os braços, as pernas, todo marcado de açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. Alguém aqui já apanhou da mãe ou do pai com vara? Os mais antigos sabem o que isso significa. Os mais novos, essas coisas aí dão até delegacia hoje em dia, né? Mas os mais antigos sabem o que é apanhar com vara de marmelo, vara de goiabeira, espada de São Jorge, essas coisas, né? Os mais antigos talvez estejam mais antenados com o que eu estou dizendo aqui nesse texto, mas Paulo diz isso. Fui uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, e uma noite e um dia passei enfrentando a fúria do mar, sentindo fome, sede, frio. E ele diz uma coisa interessante: fora as preocupações com as igrejas. Olha que interessante. É alguém que sofre tanto, que passa tanto apuro, mas está com a mente preocupada com a igreja. Tem gente que tem a vida boa e nem na igreja pensa. E Paulo é um homem que está sofrendo, está tomando golpes, sofrimentos físicos e emocionais, e com o pensamento no seguinte: como será que anda a igreja de Corinto? Como será que anda a igreja de Filipos? Como é que anda a pregação do Evangelho? Você consegue entender isso? Alguém que não considera a sua vida o maior tesouro que tem, mas sim o Evangelho de Cristo. Fora um espinho na carne, ele diz. Mas no capítulo 11 ele diz assim: porém, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, meus irmãos, é nas nossas vidas caídas, cansadas, fragilizadas, ansiosas, deprimidas, é justamente onde Deus manifesta o seu poder, a sua renovação, a sua glória. Eu pergunto para você nessa manhã: será que você tem experimentado de Deus essa mesma renovação? Será que nós hoje podemos nos dizer: eu sou uma pessoa renovada no meu ser, porque Jesus morreu por mim numa cruz? Ou será que nós temos murmurado tanto, lamentado tanto, ficando tanto preocupado, que a gente chegaria para o apóstolo Paulo e diria assim: Paulo, você está dizendo que nós não desanimamos, mas você está mentindo, nós desanimamos sim. Paulo está dizendo para mim e para você, meus irmãos, que a atitude de um crente diante do sofrimento não é se vitimizar, não é colocar desculpas para não fazer as coisas da vida, mas é olhar para Cristo, olhar para o seu Evangelho e encontrar essa renovação que nos é dada pela graça de Deus por meio do Senhor Jesus. O sofrimento das mãos de Deus demonstra a própria glória divina, mostra para nós que as coisas do Senhor, a glória desse Deus,
a eternidade no céu com Cristo, superam muito a nossa condição terrena, né? Paulo diz aqui que a tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Perceba uma coisa: não o sofrimento em si, não o machucar-se, não as aflições em si, mas sim a capacidade que você tem, dada por Deus, de olhar para a sua vida e enxergar a glória divina dentro dos poços mais profundos, que você de repente escorregar e cair, e mergulhar na sua vida, de você, por meio da graça de Deus, perceber que as suas lutas, por mais embaraçosas que sejam, elas na realidade são lutas leves e passageiras, e que o céu com Cristo é infinitamente melhor, né? Meus irmãos, eu tenho olhado às vezes a vida de algumas pessoas e tenho percebido que tem muita gente que, por não entender isso, que por não entender essa esperança, vai se endurecendo na vida, vai ficando amargurada com a vida, vai ficando fechada e não consegue se abrir para a graça de Deus, né? As pessoas que sofrem e sofrem, mas a carranca não muda, a soberba não muda, o orgulho, a altivez, o peito estufado com a vida, não muda, só endurecem no meio dos sofrimentos. Gosto muito também de um ditado que diz que o mesmo sol que, como é que fala? O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Isso é uma grande verdade. O sofrimento sem a graça de Deus vai tornar você uma pessoa mais fechada, mais triste, mais orgulhosa com a vida, e que não muda o seu jeito de ser. Tem muito crente que é assim. Sofrem 200 anos na vida, mas as mesmas atitudes, a mesma fala, o mesmo jeito de ser, a mesma amargura, o mesmo tom de voz, o mesmo palavreado, não é transformado por essa certeza de que as tribulações são pequenas, passageiras, leves, se comparadas com a eternidade no céu com Cristo. Coisa terrível, meus irmãos, é a gente viver a vida pensando no céu, mas não vivendo a esperança do céu. É caminharmos para a eternidade com o inferno dentro do peito. Tem muito crente nos dias de hoje que é assim. A palavra de Deus está nos ensinando que quando a graça de Deus, revelada no Evangelho de Cristo, age nos nossos corações, no meio dos sofrimentos, é que nós vamos compreender que precisamos de Deus. Que precisamos de Deus e precisamos andar com humildade, e não com orgulho, e não com endurecimento, nem mesmo com desânimo, né? Crente de verdade é aquele que aprende com os sofrimentos. Crente de verdade fica humilde na presença do Senhor, aprende o valor do agir de Deus, das provações da vida, e cada vez mais humilde diante de Deus, e cada vez menos resmunguento, e cada vez menos barulhento, e cada vez menos murmurador das coisas que não se tem, das coisas que não se resolvem, mas cada vez mais confiantes de que o Senhor que nos prova é o Senhor que nos ama, é o Senhor que tem um propósito para os nossos corações. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejamos entristecidos por todo tipo de provação, Pedro diz, isso acontece para que fique comprovado que o valor da nossa fé resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo,
voltar e for revelado novamente a este mundo, meus irmãos, quando Jesus voltar, como é que ele vai te encontrar então? Como é que ele vai encontrar a mim? Pessoas que não entendem nada que acontece ao seu redor? Ou pessoas humildes, sinceras, que são transformadas pela graça de Deus e que aprendem a lidar com as provações da vida? A palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos renova, nos fortalece e muda o nosso olhar com base na graça de Deus. Por fim, Paulo também nos mostra qual é a nossa real esperança, que os sofrimentos da vida acontecem para nos apresentar e nos convencer da nossa verdadeira esperança de vida. É o que ele diz no verso 18. Paulo diz que a nossa atenção é nas coisas da terra. É isso? Paulo diz que a gente tem que ficar ansioso pelas coisas terrenas. É isso? Acorda, vamos lá, irmãos. Não. Paulo diz que nós nos atentamos, que nós atentamos nas coisas que não se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. E é exatamente por isso, irmãos, que as lutas, os dilemas, as provações, os problemas da sua vida, é por isso que eles existem. Sabe para quê? Para mostrar para você que você precisa contemplar as coisas do alto e não as coisas de baixo. Para que a gente entenda que nós não somos daqui, que a nossa cidadania não é o Brasil, e sim a pátria celestial, para mostrarmos que a nossa vida não termina aqui, mas sim na glória com Cristo. E essa é a esperança do apóstolo Paulo, e essa deveria ser a nossa maior esperança, para que o sofrimento existe, para que o meu coração, o seu coração, não se apegue às coisas visíveis, mas para o Deus invisível, que preparou para mim e para você uma cidade, para onde eu e você, muito em breve, vamos estar, meus irmãos. Seja quando a nossa vida acabar, seja quando Jesus voltar e nós contemplarmos a sua segunda vinda, né? Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Uma pessoa que só pensa nas coisas terrenas, ela é digna de pena. Por outro lado, meus irmãos, se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, é certo que nós recebemos dele a verdadeira esperança que bota os nossos corações na glória eterna com esse Deus. E que Deus nos chama nessa manhã então, último sermão de setembro amarelo, para a gente sair daqui pelo menos um pouquinho diferentes do que nós entramos nesse mês. Primeiro, Deus nos chama com isso a nós mudarmos o nosso olhar. Eu preciso mudar a maneira como eu vejo a minha vida. Amém? Repita isso comigo. Eu preciso mudar a maneira como eu vejo a minha vida. O desânimo da vida, irmãos, muitas vezes, para não dizer quase sempre, é fruto de um olhar errado para a vida. Essa é a grande verdade. É o fruto de um olhar carnal, centralizado nas coisas terrenas, precárias, passageiras, que se corrompem. Deus chama você e a mim nessa manhã a mudarmos o nosso olhar. Literalmente, tirarmos os nossos olhos de pecado, carnais, e colocarmos em nós os olhos que contemplam a Jesus, que olha para a vida do ponto de vista de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A sua vida não se trata de você. Você não é o centro da sua vida. A sua vida se trata de Deus. De como que Deus pode ser revelado em você. De como que Deus pode ser glorificado no seu coração. Você não é o centro desse mundo.
Portanto, você precisa mudar o seu olhar sobre a sua vida. Depois, nós precisamos aprender a parar de lamentar por tudo. Vamos repetir? Parar de lamentar por tudo. Parar de reclamar de tudo. De se entristecer por aquilo que nós não temos. A palavra de Deus nos ensina aqui que o sofrimento, por pior que seja, é sempre leve e momentâneo. Por isso você não vai viver aí feito um derrotado, reclamando de tudo o tempo todo. Porque a nossa tribulação, por pior que seja, é leve e passageira. É uma topada com o dedão no pé, que logo passa. É assim com tudo na nossa vida. Se você já mudou o seu olhar com relação à sua vida. Os sofrimentos, por piores que sejam, irmãos, são sempre instrutivos, são sempre pedagógicos, são sempre os meios pelos quais o Senhor nos reaproxima com Ele. Então, portanto, irmão, pare de resmungar. Pare de ser um reclamante ambulante e aprenda a amar a Jesus sobre todas as coisas. Aprenda a se alegrar por nós sermos filhos de Deus, comprados por Deus com um preço altíssimo, que é o sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário. Por fim, nós precisamos aprender e pensar o que significa a glória de Deus. Amém? Repetindo, pensar o que significa a glória de Deus. Pensa nisso. O que é a glória de Deus? Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Deus tem que ser glorificado em nós. Mas o que é essa glória de Deus? É isso que a gente tem que pensar. O que é a glória de Deus? O que significa para nós a segunda vinda de Cristo? O que para nós deveria ser a nossa verdadeira esperança? A glória de Deus. Pense no dia do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente se desanima, a gente se entristece, a gente se perde na nossa vida por nos faltar esse senso de glória de Deus que elimina de nós toda homenagem, toda glória. Glória de Deus significa que o Senhor está acima de toda a criação, de que Cristo morreu numa cruz e ressuscitou, glorificando ao Pai, dando todo louvor, dando todas as homenagens e elogios possíveis ao Pai. E que, portanto, a gente deveria viver pensando muito mais que Jesus vai voltar, que a nossa vida é curta, irmãos. Como isso tem que ser dito hoje? Que a nossa vida é passageira. Se a nossa tribulação é leve e momentânea, a nossa vida não é diferente disso. Ela é passageira e, portanto, a nossa vida não pode ser desperdiçada nas banalidades desse mundo. Que Deus ajude a mim e a você a vencermos as nossas barreiras e entendermos o valor dos sofrimentos nas mãos de Deus, para a honra e glória do seu santo nome.